Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Brasileirão. A 10ª rodada começou nesta quarta-feira com 7 partidas e temos gigantes do futebol do Brasil na zona de rebaixamento. O Fluminense, atual campeão da América, perdeu em BH para o Cruzeiro por 2-0 e é lanterna da competição. O Grêmio foi derrotado pelo Fortaleza no Castelão 1-0. Está no Z4. Também por 1-0 o Corinthians perdeu para o Inter. Está no Z4. E o Vitória, que joga nesta quinta-feira em casa no Barradão contra o Atlético Mineiro, fecha a zona de rebaixamento. Mas o Vitória pode sair com um resultado positivo contra o Galo no Z4, colocando o Vasco da Gama no Z4, que perdeu para o Juventude em Caxias por 2-0. Tivemos ainda Botafogo e Atlético Paranaense 1-1. Atlético Goianiense 1, Criciúma 2. Criciúma saiu do Z4. O São Paulo, gente, perdeu a primeira sob comando do Zubeldia, 1-0 para o Cuiabá. Cuiabá, que tem 2 vitórias seguidas e 3 vitórias nos últimos 4 jogos, saiu do Z4. A partir de agora, tudo sobre esse começo de rodada e, claro, a nova classificação atualizada. Aliás, vamos para ela, que tem o Botafogo ainda como líder. Botafogo tem 20 pontos, é o líder de momento. Flamengo com 18, Atlético Paranaense 18, Bahia com 18 fecham o G4. G6 tem, na 5ª posição, Palmeiras com 17, em 6º Cruzeiro também com 17 pontos na tabela. Parte de cima, o que pode acontecer? Teremos, nesta quinta-feira, fechando a rodada, 6h30 da noite em Salvador, no Barradão, Vitória e Atlético Mineiro. 8 horas no Maracanã, Flamengo e Bahia. 9h30 em São Paulo, Palmeiras e Bragantino. Botafogo, Flamengo, Bahia ou Palmeiras. Um dos 4 vai terminar a rodada como líder. Para o Botafogo ser líder, vai torcer por um empate entre Flamengo e Bahia. Porque se tiver um vencedor no Maracanã, o vencedor vai de 18 para 21 pontos e assume a liderança. Então o Botafogo, para começo de conversa, só vai ser líder se não tiver vencedor entre Flamengo e Bahia. Tem que dar empate no Maracanã. E se o Palmeiras, que pega o Bragantino, não vencer por 2 ou mais gols de diferença. Entenderam? Essa questão do Botafogo. Para o Flamengo ser líder, tem que vencer em casa o Bahia. Para o Bahia ser líder, tem que vencer no Maracanã o Flamengo. Para o Palmeiras ser líder, tem que vencer o Bragantino em casa no mínimo por 2 gols de diferença e torcer por um empate entre Flamengo e Bahia. Botafogo, Flamengo, Bahia ou Palmeiras, um dos 4 vai ser líder ao final da rodada. Bragantino pega o Palmeiras em São Paulo, é o 8º colocado. Bragantino tem que vencer o jogo. Se vencer o jogo, de 15 vai 18 pontos, já assume aqui pelo menos o dia 6. Ou vai ser 5º ou vai ser 6º colocado, vencendo por uma vitória simples. Se vencer o jogo e o Bahia perder para o Flamengo, por exemplo, o Bragantino fecha a rodada até no G4. Então, Bragantino ou Cruzeiro? Um dos 2 aqui, ao final da rodada, vai estar no G6. Se o Bragantino não vencer, o Cruzeiro permanece no G6. Se o Bragantino vencer o Palmeiras, entre o Bragantino sai o Cruzeiro. Parte de baixo da tabela. Nesse momento, caindo 3 campeões brasileiros, 3 gigantes do futebol do Brasil. Corinthians com 7, Grêmio com 6, Vitória com 6, Fluminense também com 6 pontos na tabela. Vasco da Gama ou Vitória? Um dos 2 vai fechar a rodada junto com Corinthians, Grêmio e Fluminense no Z4. Vitória recebe em Salvador o Atlético Mineiro. E em caso de empate ou vitória do Galo, Vasco segue fora do Z4. Se o Vitória vencer a partida, Vitória de 6 vai para 9 pontos, ultrapassa Grêmio, ultrapassa Corinthians, ultrapassa Vasco, ultrapassa Atlético Goianiense e coloca o Vasco na zona de rebaixamento. Então, ou Vasco ou Vitória ou Vasco, um dos 2 vai fechar a rodada no Z4. Confirmando, Vitória e Atlético Mineiro 6h30, Flamengo e Bahia 8 da noite, Palmeiras e Bragantino 9h30 da noite. Algumas questões aqui dos jogos desta quarta-feira, pessoal.
Eu quero citar e comentar com vocês algumas questões importantes. O Criciúma, por exemplo. O Criciúma estava no Z4, jogava com o Atlético Goianiense, empatava em 1-1 lá em Goiânia, até que o goleiro Ronaldo do Atlético foi expulso. Como não tinha mais como colocar um outro goleiro em campo, o Luiz Fernando foi pro gol. E quando o Ronaldo foi expulso, teve uma falta para o Criciúma, uma falta perigosa, uma chance de gol para o Criciúma. O que aconteceu? O Trauco bateu e fez um golaço. 2-1 para o Criciúma. Criciúma, consequentemente, ao vencer o jogo, saiu da zona de rebaixamento, a 14º com 9 pontos na tabela. Nesta rodada não volta mais para o Z4 o Criciúma. Beleza? Deixa eu seguir aqui, ó. O Cuiabá. Cuiabá venceu o São Paulo no Morumbi, primeira derrota do Zubeldia comandando o São Paulo. E o crescimento do Cuiabá, nesse momento, é o destaque. Cuiabá vem de 2 vitórias seguidas, venceu o Fortaleza de goleada 5-0 em casa, venceu o São Paulo no Morumbi por 1-0. Se contarmos as últimas 4 rodadas, Cuiabá tem 3 vitórias. Já havia vencido o Criciúma no Heriberto Wilson por 5-2. E no meio desses jogos tem uma derrota para o Cruzeiro. Então, últimos 4 jogos do Cuiabá. Venceu Criciúma, venceu Fortaleza, venceu o São Paulo e perdeu para o Cruzeiro. Então, em ascensão, o Cuiabá. O Grêmio, pessoal. Grêmio está com 5 derrotas seguidas na Série A do Brasileiro. Perdeu na ordem para o Bahia, para o Bragantino, para o Flamengo, para o Botafogo e agora para o Fortaleza. 5 derrotas seguidas. No Campeonato Brasileiro, na história do Campeonato Brasileiro, o Grêmio não perdia 5 seguidas desde 2004, há 20 anos. E sábado tem Grenal em Curitiba. E uma última questão, Fluminense, né, pessoal? O Fluminense, atual campeão da América. 3 derrotas seguidas agora. Já havia perdido para o Botafogo, para o Atlético Goianiense e agora perdeu para o Cruzeiro. São 3 derrotas seguidas e o Flu já não vence há 6 partidas. Há 6 rodadas o Flu não sabe o que é vencer. Aliás, o Fluminense só tem uma vitória na competição, venceu o Vasco no Clássico por 2-1. Então os destaques negativos da rodada são Fluminense, Grêmio, Corinthians, que está no Z4 aí, e uma interrogação para o São Paulo aqui, né? Que estava numa boa condição, invicto com o Zubeldia e acabou perdendo em casa para o Cuiabá por 1-0. E alerta, alô Vasco da Gama, o alerta está ligado. Se o Vitória nessa quinta-feira bater em casa no Barradão, o Atlético Mineiro por qualquer placar, o Vasco fecha a rodada no Z4. Tchau.